Fala, meu pupilo tranquilo, e aí? Como é que você tá, meu querido, minha querida? Tudo bem? Espero que sim. E aí, cara, agora tu vai começar a estudar o direito administrativo, lindão. E o que a gente precisa saber sobre o direito administrativo? Bom, você precisa saber o que é esse tal de direito administrativo, de onde surge o direito administrativo, quais são suas fontes, o objeto. Então se liga. Essa primeira parte é para você entender a introdução ao direito administrativo. Tu vai entender o conceito, a origem, as fontes, o objeto de estudos, em suma, aqueles pontos iniciais que são cruciais para o entendimento da matéria. Bom, eu vou ser sincero com vocês, essa parte do conteúdo não é aquela parada que despenca em prova, que cai pra cacete. Mas, se você não assistir essas aulas iniciais, vai ficar muito difícil você entender o conteúdo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos forrar a sua base, uma boa cama para o conhecimento, para você conseguir assentar o conhecimento. Então fica tranquilo, por mais que não tenha uma explosão de questões sobre fontes, características, essa parte introdutória, sem essa parte introdutória você não consegue entender o restante da matéria. Beleza? Então o que nós vamos falar aqui? A origem do direito administrativo. Meu pupilo, veja bem, para você entender a origem do direito administrativo, você precisa saber um pouquinho de direito constitucional. Afinal, o direito administrativo e o direito constitucional estão intimamente relacionados, são irmãos, tá bom? Um está sempre de mãos dadas com o outro. E fica impossível aprender direito administrativo sem passear pelo direito constitucional. Afinal, o direito constitucional é a base de todos os outros ramos do direito. Show de bola, meu pupilo? E para você entender de onde surge o direito administrativo, eu te convido ao artigo 2º da nossa Constituição Federal, a CRFB. O que é a Constituição Federal? Para você que é um leigo no direito. A Constituição Federal é a nossa lei maior, meu pupilo. É a nossa carta magna, é a lei das leis. O Brasil tem várias leis. Só que as leis têm hierarquia uma em relação às outras, né? Tem lei mais importante, lei menos importante. E a lei das leis, a rainha das leis, é a nossa queridíssima Constituição Federal. Pode aparecer na sua prova como carta maior, carta magna, lei magna, diploma maior, tudo que dá ideia de grandeza. Show! E lá no artigo 2º da Constituição Federal, nós vamos encontrar a tripartição de poderes. Aquela tripartição que você estudou lá em história, sabe? Aquela tripartição que você já ouviu falar num tal de Montesquieu, que falou que o Estado tem que ser dividido em 3 poderes, lembra? Isso mesmo! A Constituição Federal, meu pupilo, trouxe essa ideia aqui para o Brasil. E hoje, a República Federativa do Brasil tem 3 pilares, 3 poderes. Quais são esses 3 poderes? Artigo 2º vai falar, são poderes independentes e harmônicos entre si. Então, olha só, são poderes independentes e harmônicos entre si. Aí vai trazer os 3 poderes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Tá bom? Eu não vou me aprofundar aqui na matéria de poderes, até porque é uma aula de direito administrativo e não de direito constitucional. Então aqui eu vou ser bem superficial, tá bom? Então olha só, quais são os poderes? Legislativo, poder executivo e poder judiciário. Beleza, 3 poderes. E aí, meu pupilo, tu tem que saber minimamente o que faz cada um deles. Beleza? O que faz o poder legislativo? Meu pupilo, o poder legislativo ele tem 2 funções típicas. 2 funções que são claramente deles. 2 funções
para o qual o poder legislativo foi criado. Quais são essas duas funções? O poder legislativo, ele é responsável pela atividade legiferante. Que isso, professor? Legiferante. É um ferante chamado legir? Não, cara. Não tem nada a ver com feira, não. Legiferar é a mesma coisa que legislar. É a mesma coisa que criar leis, meu pupilo. Então, olha só. O poder legislativo, ele vai criar leis. Ele vai legislar, exercer atividade legiferante, que não tem nada a ver com um ferante chamado legir, beleza? Beleza, meu pupilo. Então, olha só, o poder legislativo, ele vai legislar, em outras palavras, criar lei. Isso mesmo. Mas, olha só que interessante. O poder legislativo é o único dos três poderes que foi criado para desenvolver duas atividades. Então, além de legislar, meu pupilo, o poder legislativo também faz outra coisa. Que outra coisa é essa? Além de legislar, o poder legislativo também vai ser responsável pela fiscalização. Então, o poder legislativo também vai fiscalizar, meu piloto. Fiscalizar o quê, prof? Eu sei que você estava se perguntando. Vai fiscalizar as contas públicas. É o poder legislativo que fiscaliza as contas do presidente, que fiscaliza as contas do governador, que fiscaliza as contas do prefeito. É o poder legislativo que fiscaliza as contas do executivo. Então, quem é que fiscaliza as contas do prefeito? Legislativo municipal, a Câmara dos Vereadores. Quem é que fiscaliza as contas do governador? O Poder Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa do Estado, aqui no caso, a LERJ, do Estado do Rio de Janeiro. Quem é que fiscaliza as contas do Presidente da República? Bom, o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo Federal. Então, o Poder Legislativo Federal fiscaliza o Poder Executivo Federal, o Poder Legislativo Estadual fiscaliza o Poder Executivo Estadual e o Poder Legislativo Municipal fiscaliza o Poder Executivo Municipal. Bem simples, tá? Tranquilo? Show! E agora, meu pupilo? O que faz o Poder Executivo? O que faz o Poder Executivo? Tu sabe? Então conta pra mim. Fala aí da tua casa que eu vou ouvir. Não é isso aí não. Não vai executar ninguém, meu pupilo. Tem nada de executar aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui não é filme de terror, muito menos de ação. Como assim vai executar? Só porque o nome é Poder Executivo, tu tá achando que vai executar? Não, pô. Não é executar não, cara. Ó, o Poder Executivo, ele vai administrar. Como é que é, professor? Isso mesmo. Administrar. Daqui a pouco a gente volta para você entender isso aqui um pouco melhor. Mas ele vai administrar. Beleza. E o Poder Judiciário vai fazer o quê? Lá no Poder Judiciário é onde nós temos os juízes, né? Lá tu tem os juízes. Você tem o STF, o STJ, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar, o TJ, o TRF, o juiz de direito, o juiz trabalhista, juiz eleitoral, juiz auditor, juiz trabalhista. Lá você tem o Poder Judiciário, composto por juízes, desembargadores, ministros. O que faz o Poder Judiciário, meu pupilo? Fala comigo. Conta pra mim. O que faz o Judiciário? E aí? O que faz, meu pupilo? Conta pra mim. O Poder Judiciário, meu pupilo, ele vai julgar? Sei não, hein? Olha, se você pensou julgar, vou ser sincero com você, você não está completamente errado. Mas quando você fala que o Poder Judiciário vai julgar, você está falando muito pouco, meu pupilo. Sabe por quê? Porque sim, o Poder Judiciário ele vai julgar. Mas ele não somente vai julgar. Julgar
é uma das atividades do Poder Judiciário. É uma das suas atribuições, mas não a única. Então, se eu falo que ele vai julgar, eu estou falando 1/4 da sua atividade total. Porque o Poder Judiciário faz 4 coisas. Então, você vai estar falando 25% dela. Se você quiser dar uma resposta mais completa e mais certeira, você tem que dizer que o Poder Judiciário vai exercer a jurisdição. Vai exercer o quê, prof? Isso mesmo. Vai exercer a jurisdição. Vou botar aqui, ó. Vai exercer a jurisdição. O que é a jurisdição, professor? Jurisdição é a atividade de dizer o direito. Olha só. Vou cortar aqui, ó. Dição é do latim. É dizer. E aí, você tem uma boa dicção? Dicção. Você tem uma boa dicção? Você fala bem? Dicção. Show de bola? Show de bola. Legal. Dicção, dizer. Então, dicção vai dizer. Mas vai dizer o quê? Juris também vem do latim. E juris dá uma ideia de direito. Então, juris, toda vez que você ler, ouvir ou falar algo que tenha juris, jurisdicional, jurisdição, juris significa direito. E aí você é um cara esperto, você é um cara inteligente e você já sacou a parada. Você sabe que jurisdição significa o quê? Dizer o direito. É ou não é, meu pupilo? É, pô. É sim. Então o Poder Judiciário ele vai dizer o direito das pessoas. Vai falar, fulano, você tem o direito. Fulano, você não tem o direito. Fulano de tal, paga o fulano de tal. Ele tá certo, você tá errado. Fulano, olha só, você vai preso. Beleza? Ó, o direito da família de que você vai preso. Direito do Estado, da sociedade de que você vai preso. Cumpra a pena pelo crime que você cometeu. Está dizendo o direito das pessoas. Tem direito à liberdade? Não tem direito à liberdade. Beleza? Então o Poder Judiciário diz o direito. Como? Julgar é uma delas, como eu falei. Só que o exercício da jurisdição ele é mais complexo do que somente julgar. Quando a gente pensa em dizer o direito, eu quero que você entenda que dizer o direito envolve mais coisa. Envolve, na verdade, 4 coisas. Então, eu tenho julgar? Com certeza. Então, julgar é uma delas. Mas, exercer a jurisdição também é exercer o controle de legalidade. Controle de legalidade. Beleza. Exercer a jurisdição é exercer o controle de constitucionalidade e também exercer a jurisdição é exercer a atividade de jurisprudências. Jurisprudências, no seu sentido amplo, tá? Olha só, isso é dizer o direito. Caramba, professor, que legal. Sim, que legal. Olha só, meu pupilo. Não estou satisfeito só com isso, não. Até porque a gente quer saber de onde surge o direito administrativo e até agora a gente não teve a resposta. Ha! Na verdade, a gente já teve sim. É você que não prestou atenção ainda. Teve? Sim. Meu pupilo, dá uma olhada aqui. Onde, professor? Aqui. Aqui onde, professor? Aqui. Onde, professor? Aqui. O Poder Executivo ele vai fazer o que mesmo?
Ele vai? Ele vai administrar. Só que eu não te expliquei o que é administrar. Para você entender o que é administrar, antes você precisa entender duas características essenciais de toda e qualquer lei. Toda lei, todo ato normativo, toda regra tem duas características. Então, quando a gente pensa em ato legislativo, eu quero que você entenda que a lei, ela sempre vai ser geral, como regra, ela vai ser geral e abstrata. Sempre não, tá? Sempre é forte. Mas ela vai ser geral e abstrata. No direito nunca tem sempre. Mas a regra é que a lei vai ser geral e abstrata. Geral por quê? Porque ela vai servir para todos. Então a lei serve para todos. E por que é abstrata? Porque a lei é teórica. A lei não é prática. A lei é teórica. Até aqui, tá indo? Sim ou não? Sim. Então olha só, meu pupilo. A lei ela é geral, serve para todo mundo. E ela é teórica, a lei não é prática, a lei não é o dia a dia. A lei é o campo das ideias. Tu consegue tocar em uma lei? Ó, aqui tem um copo. Copo é concreto. Eu consigo, ó, tocar. Tu consegue tocar em uma lei? Não, a lei tem regras. Aí tu vai falar, professor, mas se eu baixar a lei, aí eu não vou estar tocando ali no papel se eu imprimir? Não, meu querido equinozinho. Meu amorzinho burrinho. Preste atenção. Você vai estar tocando na reprodução gráfica da lei. A norma, a regra em si você não toca. Não tem como tocar em uma regra. A regra, ela é o quê? A regra, ela é abstrata. Quando o legislador produz a lei, ele não produz a lei com a preocupação de colocar a lei na prática. Não. Ele só produz a lei. Se na prática ela vai funcionar ou não, o poder legislativo tá se portando muito com isso, não. Por quê? Colocar a lei na prática não é função do poder legislativo. É função do poder executivo. Então, administrar é o quê? Administrar é você fazer com que a lei funcione no campo prático. Quer que eu te dê um exemplo? Vamos pensar no artigo 6º, que é um artigo que traz direitos sociais lá da Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Olha o que fala o artigo 6º. Parece piada, mas não, tá? São direitos sociais: moradia, alimentação, saúde, transporte, lazer, proteção, maternidade e a infância. Segurança, lazer, proteção, maternidade e infância. Mas o que? Fala uma porrada de coisa lá, cara. É que me fugiu a mente. Assistência aos desamparados. O artigo 6º tem uma porrada de direito. Mas vamos pegar alguns como exemplo? Vamos pegar a saúde, a educação e a segurança. Cara, a saúde, a educação e a segurança tá lá no caput do artigo 6º. Não tá? Tá. Mas o fato de estar na Constituição significa que na prática do nada vai brotar? Por um acaso a Constituição é um livro mágico que você escreve o nome e surge do nada um prédio cheio de professor, cheio de enfermeiro, técnico? Não, cara. Perceba, a Constituição diz que as pessoas têm que ter direito à saúde, mas alguém precisa colocar isso na prática. Alguém precisa construir o hospital, contratar médico, contratar enfermeiro, contratar técnico de enfermagem, técnico de radiologia, assistente de enfermagem e fazer a subcontratação do pessoal da limpeza e fazer a parte burocrática administrativa, nomear um diretor, pererê, parará, pundura e pum, fazer funcionar e atender a população. Essa parada do dia a dia, do campo prático, é a função administrativa. É você pegar a lei que é teórica e trazer para o campo prático. Materializar, trazer para a matéria, tornar palpável. A mesma coisa é a educação. A Constituição fala que a pessoa tem que ter direito à educação, direito social, mas alguém precisa construir o prédio, abrir concurso público para contratar professor, para contratar profissional de educação infantil, para contratar auxiliares administrativos, para nomear o diretor, para fazer a parada acontecer, para receber os adolescentes, as crianças, ou então construir a faculdade, contratar professor, pererê, parará, pão duro.
Segurança. Alguém precisa fazer a segurança acontecer. Abrir concurso público, nomear pessoas, treinar pessoas, tornar essas pessoas policiais no curso de formação, formar policiais, comprar viatura, comprar armamento, comprar colete, comprar munição, colocar as pessoas na rua para fazer o patrulhamento, para gerar a segurança. Então, tornar a parada real, tirar da lei, tirar do mundo das ideias e trazer para o mundo real. Isso é a função de administrar. Administrar é concretizar os direitos na prática. Então, vou colocar aqui, ó. O que é administrar? Ó, vou trazer a definição de administrar do professor Rafael Oliveira. Ele fala que administrar é concretizar direitos fundamentais. Caraca! É a prestação de serviço, meu pupilo. É prestar serviço para a população, entregar saúde, educação, moradia, alimentação, transporte, iluminação, tratamento de esgoto, serviço público. Quem presta os serviços públicos é o Poder Executivo. Só que para concretizar tudo isso precisa de quê? De dinheiro. Então, olha só, concretizar direitos fundamentais precisa de dinheiro. Então, administrar é concretizar direitos fundamentais e fazer a gestão do recurso público, porque eu só consigo criar, construir creche, escola, hospital, penitenciária, contratar médico, enfermeiro, botar policial na rua, pererê, parará, pão duro, asfaltar a rua, se tiver dinheiro. Então, a atividade de tributação, cobrança de impostos e a gestão do dinheiro público também é atividade de administrar. Eu vou gerir o dinheiro público para concretizar direitos fundamentais. Então, olha só. É concretizar direitos fundamentais e fazer a gestão de recursos públicos. Gestão de recursos públicos. Beleza, meu pupilo? Até aqui fácil ou difícil? Fácil. E olha que interessante. Olha que interessante. Você vai ver lá no direito constitucional que o poder, ele desempenha a sua própria função, que é o que nós chamamos de função típica, mas que um poder pode desempenhar a função de outro poder. Segura essa ideia que a gente vai dar um pequeno intervalo. No próximo bloco a gente volta para continuar falando da origem do direito administrativo, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço. E na posse a gente se vê. Valeu, fui!